Olá, seja bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. No vídeo de hoje vamos estar tratando um assunto bastante causticante, ao qual tem gerado debates ao longo da nossa história, nosso século presente, a respeito das visões entre pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. O vídeo de hoje nós vamos estar tentando abordar de forma bem sucinta e com muito respeito sobre as incongruências do pré-tribulacionismo. Pois bem, quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Nós somos especializados e pós-graduados em teologia sistemática e podemos falar com certa propriedade, com respeito sobre o assunto em questão. A primeira incongruência que nós vemos é a falta de base histórica sobre a visão pré-tribulacionista. Em que sentido? Os pais da igreja, como Tertuliano, como Agostinho, como Irineu, como Hipólito, né? Alguns pais da igreja que nós estamos citando não coadunavam com esta visão. A visão era totalmente diferente. A visão histórica da igreja sempre foi uma. Só que surgiu um homem, um teólogo chamado pelo nome de John Nelson Darby, ao qual ele popularizou uma visão teológica a respeito do arrebatamento da igreja. Segundo a visão de John Nelson Darby, haveria ali, de repente, uma distinção entre Israel e a igreja, uma separação. Segundo tal visão de John Nelson Darby, uma visão recente, surgida aí no século XIX, porque o tal teólogo ele surgiu por volta de 1800 até 1882, ali seu período de vida. Ele cria ali uma construção teológica bastante fascinante e até interessante, mas com uma exegese mais profunda, vamos entender que falta algumas bases, é um tanto quanto incongruente com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Tal base pré-tribulacionista acredita que haverá, então, aí uma separação artificial entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, que eles pregam, que haverá um arrebatamento secreto, né? E algumas pessoas serão tomadas secretamente. Acredita também num período de tribulação ao qual a igreja não passará, ou seja, os eleitos do Senhor não passarão por esse período de tribulação. Mas o que a Bíblia diz de fato? O que a Bíblia nos comenta sobre isso? A fala de Jesus é bastante emblemática e bastante pontual para a visão pré-tribulacionista, ao qual nos diz o seguinte em Mateus 24. Vamos pegar a Bíblia, a partir do verso 29 ao 31. O texto é bem pontual. Veja bem o que diz o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos que nesta passagem que o arrebatamento ele vai ser visto por todos. Todo olho verá. Logo após a tribulação daqueles dias, então indica que vai haver um período de tribulação. E após esse período de tribulação, ele vai vir sobre as nuvens dos céus, né? Vai arrebatar os seus escolhidos e vai ali então ajuntá-lo de todas as partes e todo olho o verá. Isso é muito forte, isso é muito tremendo, né? Então isso indica que todo olho o verá. Não dá uma distinção entre, né, a igreja, Israel, né, como a visão pré-tribulacionista costuma colocar ou querer colocar. Diz que todo olho verá e o Senhor levará né, a sua igreja aos ares, né? Levará a sua igreja consigo, estará, né? Tomará a sua igreja para si. Então nós podemos ver por isso que o arrebatamento secreto já cai por terra neste versículo. Segundo o argumento que
os pré-tribulacionistas costumam usar, e eles usam lá o texto de Apocalipse, capítulo 4, que para eles é crucial, que eles encaram o capítulo 4 de Apocalipse como o Senhor tomando a igreja, né, arrebatando a igreja, e eles dizem que do capítulo 4 até o capítulo 21, a ausência do termo eclésia, ou seja, do nome do termo igreja ali, né, em Apocalipse do 4 ao 21, indicando que a igreja não estaria na terra naquele período. Só que se nós analisarmos de forma bem lógica, nós vamos entender que isso é uma inferência, não uma afirmativa. Porque se nós formos ler o livro de Esther, nós vamos ver que não fala do nome de Deus, só que Deus está presente. Então é uma inferência e não uma afirmativa plausível. Também é interessante que eles fazem uma miscelânea, eles unem ira e tribulação, eles não fazem distinção entre uma coisa e outra. Só que uma coisa é a ira de Deus, que há de vir para julgar os ímpios, e outra coisa é a tribulação. A Bíblia deixa bem claro, a palavra do Senhor, que ao longo do período da história da igreja, a igreja sempre passou por períodos de tribulação. E vai haver um momento que vai passar por um momento de grande tribulação, ao qual nós vemos lá em Apocalipse 7:14, ao qual diz, né, de forma bem resumida, vamos estar falando aqui, estes são os que vieram da grande tribulação. Quem é que está vindo da grande tribulação? São os servos do Senhor que estão vindo da grande tribulação. Então dá a entender que a igreja passa assim, os servos do Senhor passam pela grande tribulação. Agora veja bem esse negócio de arrebatamento secreto, ao qual é bastante difícil compreender essa situação no que diz no tocante àqueles que não forem arrebatados. A visão pré-tribulacionista diz assim, nesse arrebatamento secreto, nessa primeira vinda, vamos dizer assim, do Senhor Jesus, aí, nessa situação do arrebatamento pré-tribulacionista, aqueles que não forem arrebatados vão ter que lutar, né, pela sua salvação e pagando com suas próprias vidas, com seu próprio sangue. E olha só que incongruência, olha só que raciocínio um tanto quanto ilógico. É o mesmo que dizer que aqueles que não acreditaram no dilúvio poderiam ter uma segunda chance de entrar na arca. Só que eles não tiveram uma outra oportunidade, porque a porta da misericórdia ou da graça ali representada se fechou. Do mesmo modo, nós podemos entender, analisando a parábola das 10 virgens, que quando o noivo vem, a porta se fecha, quem quer entrar não consegue mais entrar. As 5 loucas ou imprudentes não conseguem mais entrar. E tal visão ela defende que aqueles que ali resistirem anticristo, né, não negarem o nome do Senhor, poderão ali, de repente, enfrentando a morte, terem a oportunidade de serem salvos. Só que tem uma incongruência com a Bíblia, porque a salvação é por fé e não por obras, como nós vemos em Efésios 2, 8 ao 9, como nós vemos em Romanos 3, do 24 ao 25, a salvação é por fé e não por obras, e é pelo sangue de Cristo, e não pelo nosso próprio sangue. Então, olha só as incongruências. O que salva é o sangue de Cristo Jesus, mediante nós temos fé nele. Então, fica bem incongruente acreditar que o próprio sangue de alguém pode livrá-lo, pode salvá-lo. Então, nós vemos muitas incongruências na doutrina novata, recente, pré-tribulacionista. Mas nós entendemos que o Senhor um dia virá. Isso é certo. Nós entendemos que a igreja sempre passou por momentos de tribulações e tem passado até aqui, isto é certo, e vai passar um momento que vai chegar um momento que vai se intensificar. Mas aqueles que são escolhidos permanecerão firmes até a volta do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.